Olá, meus amigos, tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou aqui para mais um dia de leitura bíblica anual. No nosso dia 10 de fevereiro, 41º dia do ano, faremos leitura do capítulo de número 4, 5 e 6 do livro de Números. Antes de darmos entrada nesse conteúdo, gostaria de pedir a você encarecidamente para que pudesse curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Todas as vezes que você compartilha esse vídeo, mais pessoas são alcançadas. Vamos para o vídeo? No capítulo de número 4, a palavra do Senhor vai falar sobre a organização para o transporte do tabernáculo. É dividido, de fato, para 3 famílias, e essas 3 famílias fazem trabalhos cruciais justamente para o transporte daquilo que era sagrado. Lembrando que esse transporte era, de fato, um transporte assistido. Eles não simplesmente chegavam e tocavam nas coisas sagradas. A palavra do Senhor diz que antes disso acontecer, os filhos de Araão, né, da família de Araão, faziam de fato a cobertura para que eles não tocassem diretamente nas coisas sagradas. E essas 3 famílias eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Enquanto os coatitas eram responsáveis por transportar os utensílios mais pesados, lembrando que coberto realmente por um pano, para que eles não tocassem diretamente naquilo que era sagrado, os gersonitas já eram incumbidos de transportar de fato as cortinas, os panos, tudo aquilo que envolvia tecido. Já os meraritas transportavam as colunas e as bases de sustentação do tabernáculo. O capítulo de número 4 fala justamente sobre esse transporte e o que eu entendo, como é que eu aplicaria o capítulo de número 4 em minha vida. O capítulo de número 4 de fato, demonstra que é necessária a organização para se chegar ao nível de santidade. O Senhor, ele deseja que nós tenhamos uma vida organizada em tudo, para que possamos ser organizados nos nossos relacionamentos, organizados em nosso trabalho, organizados de fato nos ambientes em que nós somos inseridos, porque é impossível ter santidade sem organização. Nós precisamos ter organização, principalmente emocional, para servir a Deus com excelência. E o Senhor deixa isso bem explícito no capítulo número 4. Deixa também uma tarefa, perdão, um simbolismo maravilhoso relacionado à utilidade dessas 3 famílias. As 3 famílias exerciam serviços diferentes, porém essencial. Eu não sei qual é o serviço que o Senhor chamou você para praticar, para exercer, mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. São serviços essenciais para o reino de Deus. Já no capítulo de número 5, a palavra do Senhor fala sobre as leis para a pureza. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus fala para que as pessoas que são impuras fossem retiradas do meio do povo, fossem retiradas do arraial, talvez temporariamente ou às vezes até mesmo para sempre. E fala também sobre a imoralidade sexual e a mulher que estava sob suspeita de adultério. O capítulo de número 5 aplicaria em nossas vidas da seguinte maneira: Deus habita em nosso meio e o pecado nos contamina. Não é possível viver uma vida de santidade cometendo pecados deliberadamente. Então o Senhor deixa isso de maneira explícita. Aquele que pecou precisa ser retirado do meio do povo para assim ser purificado e depois voltar à comunhão. Já no capítulo de número 6, a palavra do Senhor vai dar ênfase ao nazireado. Eu acho interessante, todas as vezes que nós falamos sobre o voto nazireu, nós lembramos de quem? Provavelmente de Sansão. Mas aqui a palavra do Senhor agora está dando ênfase aos primeiros nazireis, né? Aos homens separados, aos homens consagrados. E o capítulo de número 6 ele tem um simbolismo maravilhoso, né? Principalmente no final do capítulo em que o Senhor instrui a família de Arão a abençoar o povo. O que eu acho interessante, o capítulo de número 6 até do início até o finalzinho ali, fala justamente sobre aquilo que o camarada que fazia esse voto com Deus deveria praticar e no final uma benção. Né? Em aplicação desse capítulo em nossas vidas é que de fato quando nós nos posicionamos para ser santificados, para ser consagrados a Deus, no final o Senhor sempre nos abençoa. Meu amigo e minha amiga, que você possa meditar nessa palavra, degustar essa palavra maravilhosamente, que ela possa tocar o seu coração assim como tem tocado o meu. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos juntos. Um beijo e um forte abraço.